Olá, queridos e amados irmãos, que a paz do nosso Pai, do nosso Salvador esteja com vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. O objetivo aqui é mostrar a verdade das Escrituras. E eu estou aqui hoje para falar sobre uma das mentiras que nos é contada e que nos é exposta, que nós sabemos o verso de cor. E se eu falar para vocês, vocês saberão. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Todo mundo conhece. Mas e o contexto? Será que você conhece? Será que está falando contra o povo? Será? Eu estou com 4 versões diferentes aqui abertas e eu vou ler o texto, uma parte do texto na nova tradução e vou ler alguns trechos em outras traduções para a gente entender o que está escrito, o que está dizendo, contra quem está dizendo, para quem está sendo dito. Ok? Vamos lá. Oséias, capítulo 4. Eu vou começar a partir do verso 1, que diz o seguinte: O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Queridos, para aqueles que acham que tudo que está escrito no Antigo Testamento é só para o povo do Antigo Testamento, para o povo que viveu naquela época passada, veja o que está dizendo aqui, isso é atualíssimo. E os profetas, eles falam de coisas futuras, ok? Quando você estiver lendo qualquer livro dos profetas, ele está falando de coisas futuras. Em alguma parte pode estar falando de coisas que para nós, na atualidade, já passou, mas todos eles falam daquele dia, naquele dia, o grande dia, ou seja, eles também falam do dia do juízo. E o profeta Oséias aqui, ele está falando, talvez daquela época, mas com certeza dos nossos dias. Com certeza dos nossos dias. Tá? E você pode ver como é atual a mensagem. Veja, ele diz assim: não há sinceridade, não há bondade, ninguém neste país que quer saber de Deus, ou seja, nesse mundo, né? Quando diz aqui Israel, eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas eu volto a dizer. Israel aqui somos todos nós que somos povo do Pai, e não só aquela terra, aquele pedacinho de terra lá chamado de Israel. Então o povo jura falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Aí diz assim, ó, verso 4. O Senhor Deus diz. E olha que eles desobedecem isso, porque eles falam isso com o microfone na mão para você. Para você. E ele está falando aqui, ó, o Senhor Deus diz, através da boca do profeta Oséias: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Vocês que se dizem sacerdotes, profetas, homens de Deus, ungidos. É contra vocês que ele está falando. E olha o que ele diz: dia e noite vocês andam sem rumo. E os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. Algumas versões diz: vou acabar com a mãe de vocês. Ok. Quem? A grande prostituta, né, querida? Porque a mãe das prostitutas e todas as prostituições é uma. Mas as prostitutas estão aí. Né? Então ele diz: vou acabar com a mãe de vocês. Aí vem o famoso verso 6. Aqui na versão que eu vou ler agora, fala um pouco diferente, mas eu vou ler nas outras versões também. Diz assim: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Né? Vou ler aqui a outra versão que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí tem outra que diz, a Teb diz assim: o meu povo será reduzido ao silêncio por falta de conhecimento. E a NVI diz:
meu povo foi destruído. Então, algumas versões você vê que está escrito está sendo, outras diz será, e a NVI diz meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas aí ela continua dizendo contra os sacerdotes, olha só, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então o povo está sendo destruído por falta de conhecimento porque os sacerdotes não ensinam o povo. Mas eu não tenho aqui comigo, mas tem uma versão, a Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte: o meu povo será destruído por falta de conhecimento. Será, ou seja, naquele dia o povo será destruído. E que é o que eu mais creio que seja verdade. Por quê? Porque a vingança, o dia do juízo, a vingança do Senhor é naquele dia. É naquele dia. Não é hoje, não é amanhã. É no dia que ele decidiu, que já está decidido por ele. É naquele dia. Ok? Mas vamos continuar aqui na continuação. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis, portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes. Nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Os filhos não é o filho biológico, são aquelas pessoas que seguem a eles. Esses são os filhos deles. Não serão aceitos pelo Pai como sacerdotes. Olha só, verso 7. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso, vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo. Querido, está falando de quem, querido? Se não for dos líderes religiosos. Olha como está claro aqui no verso 8. Quem é que ganha a vida à custa dos pecados do povo, queridos? Eles não trabalham. Eles dizem que eles têm que viver das mentiras que eles falam. Eles dizem de pregar o evangelho, mas não é isso. Eles colocaram fermento aqui. São os fariseus que Jesus já havia dito. Cuidado com o fermento dos fariseus. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo. E por causa disso, querem que o povo peque. Então eles ensinam o povo a pecar, a cobiçar, Não, querido, a sua vitória é prosperidade. Eles não ensinam a verdade, eles não ensinam a palavra, o que está realmente escrito, mostrando que o nosso Salvador vem, que a única promessa que ele tem é a vida eterna, que nós devemos padecer. O Novo Testamento só fala de renúncia, servir a Cristo, buscá-lo, seguir ao nosso Salvador, ao nosso Messias, da forma que ele andou, nós devemos andar. Padecer como ele padeceu. É isso que fala. O que nós estamos buscando prazer? Mas esses sacerdotes aqui, esses profetas, eles não ensinam isso. Eles não ensinam isso. É por isso que eles ensinam o povo a pecar. Só a pecar. Portanto, os sacerdotes sofreram o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o povo. Sobre o meu povo. Vou castigá-los e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Olha aí. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Queridos, olha só, eu vou fazer um breve comentário aqui. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Olha só. É complicado falar sobre isso, mas esses pastores, sacerdotes, eles não estão adorando o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Eles dizem que é, mas não é. Eles têm que fazer isso, porque está escrito. Porque as Escrituras dizem que as pessoas têm que confessar a Cristo, ok? Mas nós temos que confessar o nosso Salvador, aquele que morreu no madeiro. Mas eles confessam de lábios. Porém, é como o nosso próprio Salvador disse, aquilo que Isaías já tinha dito, lá no capítulo 29 do livro de Isaías. Me adoram com lábios, mas o coração está longe dele. Está longe dele.
O nosso próprio Salvador também disse que não se pode servir aos dois senhores, o pai e a Mamon. Esses líderes, o Deus deles é o dinheiro, é Mamon. É só isso que eles pensam, é só isso que eles querem. Olha aqui que está escrito, eles ganham a vida à custa dos pecados do povo. Eles ficam incutindo na cabeça da pessoa que a pessoa não tem o Espírito Santo, que a pessoa não é santa, que a pessoa não... Não, queridos, nós devemos abdicar, abrir mão dos nossos pecados, morrer para esse mundo? Claro, óbvio que sim. Porém, não é isso que eles fazem. Eles nos enganam, eles nos mostram errado. E é por isso que eu estou mostrando esse texto aqui do livro de Oséias. O povo sofre por falta de conhecimento, o povo será destruído por falta de conhecimento. Quando será destruído? Naquele dia. Mas já está sofrendo agora por falta de conhecer. Porque se você conhecer a verdade, querido, que está nas Escrituras, você vai ter paz, a verdadeira paz. Por isso que eu insisto, peço, suplico, leia as Escrituras. Não acredite no que os líderes religiosos falam. Não acredite no que eu falo. Mas leia. Leia. Eu não estou te pedindo dinheiro. Eu não vivo à sua custa. Como está escrito aqui. Eu não sou desses. Então, a única coisa que eu te peço e que eu espero te pedir sempre e nunca deixar de te pedir e nunca te pedir nada além disso é leia as Escrituras. Isso é muito fácil, né, querido? Tem gente que, não, tá muito fácil, não quer sofrer, quer pagar. Não, tem que ser algo mais caro, só dá valor para aquilo que coloca um preço. Então, procure lá os líderes religiosos, que ele vai te cobrar o dízimo, o trízimo, oferta, dá tudo, dá a casa, dá o carro. Ele vai te dar lá tudo que você quer, tá ok? Nosso querido apóstolo Paulo já havia alertado a Timóteo e a nós também que muitos sentiriam coceiras nos ouvidos e fariam para si mestres, né? Que ele contaria fábulas e mitos e histórias inventadas. E se você é desses, continue aí dando dinheiro para o seu líder religioso. Ele está enganando, mentindo para você, né? Como o próprio profeta Jeremias diz. Mas cada um é livre para escolher o que quer, né? Leia o capítulo inteiro de Oséias, capítulo 4, verso 6, não diz tudo. Leia o capítulo 4 inteiro que você vai entender do que o nosso Pai está falando. E ele ainda fala assim, olha só, não acusem nem repreendam o meu povo, porque eu estou falando contra vocês, sacerdotes. Isso é Deus falando. Não sou eu, querido. É o nosso próprio Pai que fala contra os sacerdotes, através da boca do profeta Oséias. Eu só estou repetindo, eu só estou lendo as Escrituras. Se você não gostou, não vai ficar bravo comigo, o que eu posso fazer? Só estou lendo as Escrituras. Se você não lê, você acredita no que dizem para você. Se você lê, acredite nas Escrituras, porque essa é a palavra do nosso Pai e não aquilo que eles dizem para você. Tá ok? Muito obrigado. Inscreva-se no canal Verdade das Escrituras, tudo em letra minúscula, tudo junto. Divulga o nosso canal, poste o vídeo aí nas redes sociais, fique à vontade. E que o nosso Pai te dê o discernimento necessário para compreender o que está escrito e que a paz do nosso Salvador esteja com vocês. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.